Fala pessoal, vamos aqui com a Lei Maria da Penha com foco na PMCE, tá bom? Vamos aqui aos requisitos para aplicação da Lei 11.340, tá bom? Primeiramente, antes da gente entender essa lei, pessoal, Lei Maria da Penha, Lei 11.340, a gente tem que entender quem é o sujeito passivo e o sujeito ativo dessa lei, tá? O sujeito passivo é a vítima. Quem é que pode ser vítima? Primeiro, tem que ser uma pessoa do sexo feminino, tá bom? Não importa se é criança, se é adulta, se é idosa, desde que seja do sexo feminino. E o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, pode ser do sexo masculino ou sexo feminino, ou seja, a pessoa que agride, tá bom? Essa ocorrência envolvendo Maria da Penha, ela tem que ser uma ocorrência de uma violência baseada em relação íntima de afeto, né, motivação de gênero ou uma situação de vulnerabilidade, tá bom? Pessoal, quando a gente fala em relação ao sujeito passivo, a gente tem que ficar atento a uma decisão recente, né, da sexta turma do STJ, que ela diz o seguinte, que considerou a Lei Maria da Penha aplicável aos casos de violência doméstica quando a vítima, né, é uma mulher transexual. Então, é aplicável no caso de mulheres transexuais. Tudo bem? Existem outras decisões também recentes, importantes, para a prova. Essa aqui não é tão recente, ela é de 2012, mas ela diz o seguinte: é possível, por exemplo, que se aplique a Lei Maria da Penha para o caso de violência praticada por irmão contra irmã, mas se você observar, a vítima é mulher, tá bom? Ainda que eles nem mais morem sobre o mesmo teto. Tem outra decisão também, aqui, um habeas corpus, onde ele diz: também é admitida a aplicação da Lei Maria da Penha na hipótese de agressão da nora contra a sogra, desde que estejam presentes os requisitos da relação íntima de afeto, motivação de gênero e situação de vulnerabilidade. É importante a gente tomar ciência dessas decisões, tudo bem? Outro ponto importante da Lei Maria da Penha é em relação, professor, eu posso aplicar a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher? Não pode. Então, não é aplicado a Lei 9.099, que é o GCRIM, né? Aqui. Aos crimes praticados em âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. O artigo 5º, ele trata de uma situação muito importante que é muito recorrente em prova. Qual é essa situação, professor Muniz? Pessoal, vamos lá. O que é que configura a violência doméstica e familiar contra a mulher? O que é que configuraria? Coloca aí no chat. Pessoal, é qualquer ação ou também forma omissiva, baseada no gênero, onde essa ação causa morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial contra a mulher. Em que âmbito? Vamos lá, agora a gente vai descobrir em que âmbito esse tipo de violência se aplica. Vamos lá. No âmbito da unidade doméstica, o que seria compreendido essa unidade doméstica? O espaço de convívio permanente dessas pessoas. Professor, necessariamente precisa ser com vínculo? Não, é com ou sem vínculo familiar. Inclusive, pessoal, aquelas agregadas, né, esporadicamente agregadas. Então, essa violência, ela ocorre em um dos casos no âmbito de unidade doméstica. O que é que seria compreendida essa unidade doméstica? O espaço de convívio permanente de pessoas, né, com ou sem vínculo familiar. Inclusive, as esporadicamente agregadas. Outro âmbito também que é considerado, quando a violência ocorre, por exemplo, no âmbito familiar. Ali era no âmbito, né, da unidade doméstica. O que é que seria unidade doméstica para efeito dessa violência, né? Então, no âmbito da família, o que seria compreendida essa família? É uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados. Então, não necessariamente precisam ser aparentados ali de sangue. Basta se considerar aparentados. Então, eles são unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressamente dos indivíduos. Então, não necessariamente precisa ser aparentados de sangue. Então, basta ser indivíduos que são ou se consideram aparentados. Outra situação do artigo 5º, a gente está trabalhando aqui, né? Para efeitos dessa lei, o que é que configuraria violência doméstica? Seria a ação baseada no gênero, que causa morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico,
dano moral e patrimonial à mulher. No âmbito da unidade doméstica, que a gente já viu o que seria essa unidade doméstica. No âmbito da família, ó, ele já explica bem direitinho o que seria a família. E no caso de relações de afeto, íntima de afeto, né? Agora, perguntinha para vocês. Em relação a essa relação íntima de afeto, o agressor ele precisa conviver ou não com a ofendida? Não. Ele pode conviver ou já ter convivido. Não necessariamente ele precisa estar convivendo com ela. Então, é independentemente de coabitação. Tá bom? Então, o artigo 5º, pessoal, é um dos artigos que mais cai em prova. Eu vou até pedir um pouco de atenção em relação a esse artigo aqui, tá? O que seriam esses conceitos? Então, palavrinha-chave, com ou sem vínculo, indivíduos que são ou se consideram aparentados, e em relação íntima de afeto, pode conviver ou já ter convivido com ela. Então, é independentemente de estar coabitando ou não. No parágrafo único, ele vai falar que as relações pessoais, que a gente trabalhou no artigo 5º, elas independem de orientação sexual. Ah, mas é porque eu tenho uma orientação sexual. Pessoal, independe da sua orientação sexual, ok? O artigo 7º ele tem sua importância. Por quê? Porque ele vai trazer o que seria violência física, o que é violência psicológica. Isso é importante para a prova. Então, quais são as formas de violência doméstica? Primeiro, a violência física. O que seria compreendida essa violência física? É qualquer conduta, pessoal, que ofenda a integridade física da pessoa, né? Vai ofender a sua integridade ou a saúde também corporal. A violência psicológica, professor. O que seria a violência psicológica? Qualquer conduta que vai causar dano emocional e diminuir a autoestima da mulher. Ou que prejudique, por exemplo, o desenvolvimento dela. O cara tenta controlar as ações da mulher, né? Comportamentos, crenças, começa a ameaçar ela, constranger, manipular, humilhar, né? Perseguição, insultar, ridicularizar ela. Então, tudo isso aí é violência psicológica. Tá bom? A violência sexual também é uma forma de violência. No caso, o que seria essa violência sexual? Qualquer conduta que vai constranger a presenciar, manter ou participar de uma relação sexual que ela não queria, não desejada. Como é que ele faz isso? Ele começa a intimidar, ameaçar, coagir, usar da força dele, né? Então, ele vai começar a fazer isso. Outra situação. Ele vai induzir a comercializar ou utilizar, né, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo também. Então, o cara impede que ela use, por exemplo, camisinha. Ou forçar o matrimônio, forçar o casamento, forçar uma gravidez, um aborto, uma prostituição, né, coagindo, chantageando, subornando. Então, tudo isso aí é violência sexual contra a mulher. Em que âmbito? A gente já trabalhou esse âmbito aqui, já, ó, são esses três. Ó. No âmbito de unidade doméstica, no âmbito da família, no âmbito da relação íntima de afeto. Beleza? Professor, e a violência patrimonial e a violência moral? Ora, meu amigo, também são formas de violência. A patrimonial é qualquer coisa que configure retenção, subtração, destruir parcialmente ou totalmente os objetos da mulher, os instrumentos de trabalho dela, os documentos dela, qualquer bem relacionado à mulher, tá? A violência moral é qualquer conduta que vai gerar calúnia, difamação e injúria, que são crimes contra a honra, né? Crimes contra a honra. Tudo bem? Então, aqui configura violência moral, pessoal. Não esqueçam, ok? O artigo 10 ele tem sua importância também, principalmente para a carreira policial, né? A gente está fazendo um pouco mais de estudo direcionado. Lógico, você tem que ler a lei. Professor, cara, é muito simples. A lei está lá no site do Planalto, pô. Você vai lá, não precisa ficar comprando. Você tem que gastar seu dinheiro com objetividade, pô. Então, assim, quer ler letra de lei? Tá lá no site do Planalto. Vai lá, dá uma lidazinha. Aqui eu estou te orientando quais são os artigos mais importantes para a carreira. O que é que mais tem a ver com a carreira policial, entendeu? Então, o artigo 10 diz o seguinte. É direito da mulher, em situação de violência doméstica e familiar... Olha lá, olha aqui, ó. O atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidor
preferencialmente do sexo feminino, não é obrigatoriamente. Então, a mulher que está em situação de violência doméstica, ela tem que ter o atendimento dela policial e pericial especializado, lógico. Um atendimento ininterrupto, então pode parar. Quais são os tipos de servidores que vão prestar? Preferencialmente uma servidora do sexo feminino, por exemplo, ali uma policial, exemplo, né, do sexo feminino. E tem que estar capacitado para isso. Tem que ser constantemente fazer cursos para capacitação desses servidores. Importante o artigo 10A. No artigo 11, ele vai tratar uma situação que os policiais, né, têm que saber em relação a como é que a gente vai atender a mulher em situação de violência doméstica. Quais são as providências? Primeiro, a autoridade policial, pessoal, ela deve garantir o quê? Tomar providências, como, por exemplo, garantir uma proteção policial quando necessário. Então, não é em qualquer situação, é quando for necessário, vai ter a proteção policial. E isso vai ser comunicado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Outra providência, encaminha a vítima, né, ao hospital ou ao posto de saúde ou ao IML, dependendo da situação, né, para posteriores exames. No 3, ele fala o seguinte: outra providência, você vai fornecer um transporte para a ofendida, a vítima, seus dependentes também, os filhos, por exemplo, para um abrigo ou para um local seguro. Toda hora? Não, é quando houver risco de vida. Aí, por exemplo, ela vai ser fornecido um transporte para ela, né, quando tem um risco de vida, para que ela se desloque para um local seguro. E a outra providência, se necessário, por isso que eu estou grifando essas partes, ó, se necessário, ele acompanhar a ofendida para assegurar a retirada dos seus pertences. Por exemplo, do local lá da ocorrência, ela está lá, ela está com medo. Vai lá, uma segurança policial, se for necessário. Acompanha ela para que ela vá lá, consiga retirar os pertences dela com tranquilidade. Então, é uma das providências que a autoridade policial ela pode tomar. Deve tomar, logicamente, e se for necessário. O artigo 12C ele tem sua importância nesses estudos de carreira policial. Por quê? Porque o que é que ele vai falar, Muniz? Olha, presta atenção, pessoal. Estudo com foco objetivo. Isso é simples. Você não pode ficar gastando seu tempo à toa. Tá bom? Estuda simples e objetivamente. Vamos lá. O que acontece? Professor, foi verificado um risco à vida de uma moça que está lá na casa dela, na integridade física e psicológica dela, ou dos filhos, ou alguma coisa, uma situação de violência doméstica. O agressor, lógico, ele é imediatamente afastado do lar, né? Do local de convivência da ofendida. Mas quem é que vai afastar esse cara? Primeiro, se o local da cidade tiver um juiz, a autoridade judicial tem preferência. Primeiro, lógico. Não tem, cai para o delegado de polícia. Quando o município não for sede de comarca. Professor, mas o município não tem delegado de polícia. Pessoal, mas sempre vai ter um policial lá, não vai? Seja a PM ou seja alguma coisa, mas vai ter um policial. Então, em não tendo essas duas hipóteses, vai a terceira, que é pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não tem delegado disponível no momento da denúncia. Então, o policial ele pode, sim, afastar imediatamente o agressor. Só que, quando ele afastar, ele vai ter que comunicar, lógico. Então, nas hipóteses do inciso 2 e 3, que for o delegado e o policial, eles comunicam ao juiz no prazo máximo de 24 horas e o juiz vai decidir a situação. Tá bom? Em quanto tempo? Em igual prazo, de 24 horas também. Sobre se ele mantém ou revoga essa medida que o policial tomou. E ele ainda dá ciência ao MP, que é o Ministério Público, tá bom? Ao mesmo tempo. Muito importante esse detalhe aí para vocês. Fechou? Vamos lá. Olha essa questão que caiu na última prova da PMC em 2021. Ó. Questão cobrando justamente o que a gente já aprendeu aqui. João, pessoa violenta, passou a adotar o comportamento que expunha sua esposa, Maria, a iminente risco de vida. Nessa situação, João pode ser afastado do lar conjugal. Apenas pela autoridade judicial? Não. O judicial primeiro, não tem delegado, por último policial. Pelo delegado de polícia, caso o município não seja sede de comarca, com a comunicação ao juiz competente. Perfeito, ó. Aqui está perfeito a letra B. Realmente condiz o que a gente falou. Beleza? Condiz tranquilamente. Vamos aqui na próxima.
Rapaz, eu troquei aqui, mas vamos lá. Pelo delegado de polícia ou por policial, com prévia anuência do MP. Não tem isso. Pela autoridade judicial, pelo Ministério Público, não. Pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia, não, pessoal. A gente viu que é juiz, delegado e policial, caso não tenha as duas hipóteses de cima. Tudo bem? Essa questão, ó, tá aí, ó, caiu na prova da PMCE. Tá bom, pessoal? Pessoal, quem quiser comprar o curso aí do vetorial, tá certo? Tá aqui, ó. Só entrar no QR Code aqui, você tem acesso. O vetorial, né? Ele tem um curso completo para PMCE. Bacana. Nesses moldes de aula, resolvendo questões, aulas objetivas e rápidas. Então, você que está assistindo aqui, coloca aqui no QR Code ou entre em contato no WhatsApp, tá? Aqui na tela, na parte de cima, ó. 8896537785. Lembrando, o DDD é 88, não é 85 não. É 88 DDD, certo? 96537785. Ou então vai no QR Code aqui embaixo. Beleza? É um curso excelente, eu indico para vocês. Beleza? Vamos lá. Vamos aqui continuando. Professor, o artigo 14A. O que esse artigo 14A fala? Tem sua importância também. Tudo a ver com carreira policial. Aqui é o seguinte. A mulher que é vítima de violência, ela tem a opção, pessoal, de propor uma ação de divórcio do cara ou, no caso, se ela tiver união estável, a dissolução, né, dessa união. Então, ela tem a opção de propor isso. Onde? No juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, existe, pessoal, um juizado específico para proteção da mulher, que é a vara, né, da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, lá, ela tem a opção de propor essa ação lá. Professor, nessa vara, vai incluir também a partilha dos bens? Não. Por isso que o parágrafo 1º ele diz o seguinte: exclui da competência do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. Então, ele excluiu do juizado especial da violência doméstica e familiar contra a mulher a questão da partilha de bens. Não entra. Tá bom? Pessoal, vamos lá. Se já foi ajuizada uma ação de divórcio ou de dissolução da união estável e foi iniciada uma situação de violência por parte do marido, mas já foi ajuizado, ou seja, se essa violência ela for após o ajuizamento, então essa ação que já ocorreu, ela tem preferência no juízo onde ela estiver. Até para a questão da segurança da própria vítima, tá bom? Em relação às medidas protetivas de urgência que vai obrigar o agressor, professor, por exemplo, se for constatada, lógico, eu coloquei só uma, aqui é uma aula rápida para que você entenda os principais pontos. Ó, se foi constatada a prática de uma violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz ele pode aplicar de imediato ao agressor o quê, professor? Pode ser conjuntamente ou separadamente com outras medidas, eu coloquei só uma. A seguinte medida protetiva. Uma das medidas que sempre cai em prova é justamente essa, ó, prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Então, o juiz, de imediato, ele já pode fazer isso. Ele pode aplicar, né, essa medida de, você vai ter que prestar alimentos provisionais ou provisoriamente à família. Então, o juiz pode aplicar isso. É uma medida protetiva de urgência. Tá bom? Então, não esqueçam da questão dos alimentos provisionais. Outro ponto importante na Lei Maria da Penha é justamente a questão da preservação da integridade psicológica da mulher. Por exemplo, o juiz ele assegura à mulher em situação de violência doméstica 2 benefícios importantes para ela. Quais seriam esses benefícios importantes também que caem em prova? Se ela for servidora pública e ela está sendo vítima de violência, pode ser servidora da administração direta ou indireta. Se ela já pediu remoção, então ela tem acesso prioritário na remoção, porque ela está sendo vítima de violência. Professor, mas se ela tem um trabalho, por exemplo, se ela está sofrendo agressão, então a lei garante que, se ela for necessário se afastar do local do trabalho dela, a lei vai garantir que ela mantenha o vínculo por até 6 meses, mesmo ela se afastando do local de trabalho. Então, é garantida, porque é por causa da segurança dela, certo? Pontos importantes, isso aqui o juiz é que vai assegurar, tá bom? E ainda tem também uma medida de encaminhar ela para assistência judiciária, quando for o caso, né?
inclusive para um eventual juizamento da ação para separação judicial. Beleza? Do divórcio, anulação de um casamento. Importante. E o último ponto que eu queria falar com vocês, como já falei para vocês, é uma aula rápida para vocês conhecerem mais, né? É a questão de penas de cesta básica ou de prestação pecuniária. Pessoal, é permitido esse tipo de pena? Não, pessoal. É proibido a aplicação, nos casos de violência doméstica familiar, de pena de cesta básica, porque uma pena dessa, eu acho que não atenderia o objetivo da lei. Porque se ele paga só cesta básica, ele vai sempre continuar fazendo isso e ele sabe que ele vai só pagar uma cesta básicazinha e tá pronto. Uma multa, alguma coisa e resolve o problema. Não é assim. É proibida a aplicação, nos casos de violência doméstica familiar, penas de cesta básica ou qualquer tipo de prestação pecuniária. E ainda é proibido você pegar substituição de pena, onde vai ser pago, por exemplo, só uma multa. Somente a multa isolada. Não pode. É como eu falei para vocês, porque isso aqui gera o quê? Não, o cara tem dinheiro, o cara vai pagar a multa e está resolvido. E não vai resolver o problema dele, vai continuar agredindo. Então é proibida essa questão da cesta básica, de pena de cesta básica, ou outro tipo de prestação pecuniária, como a pena principal e pronto. Cumpriu isso aqui e pronto. Não, não é assim. Tá certo? Pessoal, gostaram aí da nossa aula rápida? Foi rápida, mas é isso aí. Quer conhecer o curso? É só entrar no QR Code. Quer conhecer? Entra no QR Code. Beleza? Não perde tempo, cara. Não perde tempo. Curso rápido, foco no objetivo e é nesse estilo de aula. Tá bom? E a gente está fazendo vários intensivões e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olha que interessante você pegar uma aula dessa, ó. Uma aula dessa simples, rápida, com os pontos principais, você resolve uma questão dessa que já caiu na prova. São aulas boas, são aulas bacanas, tá bom? Pessoal, é isso daí e até a nossa próxima aula, beleza? Tranquilo? Valeu, pessoal, até mais.